Na aula de hoje, nós vamos aprender a usar o sensor de corrente SCT-013, juntamente com o ESP32. Mas, porém, para esta aula de hoje, para a gente aprender a mexer nesse sensor, nós vamos dividir esta aula de hoje em duas partes, ok? Por quê, pessoal? Porque nós precisamos primeiramente, entender como ele funciona. Sim, não adianta a gente ir para a prática, porque não é só ligar esse sensor no ESP32. Nós temos que fazer o cálculo de resistor de carga, por isso o nome desta aula, né? Resistor de carga. Nós temos que aprender a calcular esse resistor de carga para ser usado, juntamente com esse sensor SCT-013, tá bom? Então não adianta ir para a próxima aula será uma aula prática, Vamos ver na prática como é que a gente monta o circuito, como é que a gente faz para medir a corrente de algum aparelho. Mas nós temos que primeiro assistir essa aula aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O objetivo dessa aula, pessoal, é a gente usar este aparelho aqui, ó, chamado SCT-013, para a gente medir corrente de algum equipamento eletrônico ou elétrico, Como, por exemplo, nesta aula eu vou dar um exemplo com um ventilador, mas poderia ser a corrente, consumida por um ar-condicionado, né? E seguinte, pessoal, este equipamento aqui é um sensor de corrente não invasivo, tá certo? Que a gente diz não invasivo porque a gente não precisa torar o fio para usar, basta abraçar o fio com ele e ele é capaz de medir a corrente que está passando ali naquele fio, tá bom? Para a gente usá-lo, nós precisamos, não é só pegar ele aqui e plugar no ESP32, não, a gente precisa fazer um circuito adicional, tá bom? Um circuito que vai fazer um intercâmbio entre o ESP32 e este equipamento aqui, tá bom? Então é o seguinte, vamos para frente, vamos entender como é que ele funciona. Ele é um sensor de corrente alternada, tá certo? Então ele vai ler a corrente de equipamentos que trabalham em 220 ou 110, tá bom? Nele nós temos aqui o primário, Nós temos que entender isso aqui, hein, pessoal? Primário e secundário, o que é isso? Dentro dele nós temos duas bobinas, Uma bobina onde vai passar o fio do nosso equipamento, que é esse buraco aqui, ó, onde vai passar o fio do equipamento que você quer medir. E aqui dentro nós temos uma segunda bobina, Esta segunda bobina nada mais é do que um pedaço de ferro enrolado, vamos dizer assim, bem basicamente. É um pedaço de ferro enrolado 2000 vezes por um fio bem fininho. Então, pessoal, ó, o secundário com 2000 espiras, ou seja, 2000 voltas, tá bom? Então, quando eu falar agora em primário, vocês lembrem que é onde passa o fio do equipamento que a gente vai medir, e secundário é onde vem, ó, vem o sinal para o ESP, tá bom? Primário e secundário. Então, disso aqui eu quero que vocês lembrem disso. Primário e secundário, e quero que vocês lembrem também disso aqui, ó, que o secundário tem 2000 voltas e a razão é 1 para 2000. Por que 1 para 2000? Porque aqui em cima passa um fio e aqui dentro está passando 2000 voltas de um fio. Tá bom? Então, razão 1 para 2000 e nós vamos precisar disso aqui mais na frente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá certo, pessoal? Até mesmo porque teoria é muito chato, E eu não quero entrar muito em detalhes, eu quero ser objetivo para a gente chegar lá e calcular o resistor de carga, montar nosso circuito e botar o negócio para funcionar, tá bom? Então vamos lá, mas antes de chegar lá, pessoal, nós temos que passar por isso, nós temos que entender o funcionamento para depois a gente poder calcular o nosso resistor para depois a gente chegar na prática, tá bom? Então, sempre que queremos medir corrente com SCT, temos que calcular a corrente máxima do equipamento a ser medido, tá bom? Então, pessoal, sempre que a gente quer medir, por exemplo, aqui um ventilador, eu quero medir, quanto esse ventilador vai consumir. Então, eu tenho que saber a corrente máxima que vai passar no primário, tá certo? Então, esse ventilador, qual vai ser a corrente máxima que vai passar aqui? Beleza, aí nós vamos lá na etiqueta do ventilador, tá bom? Ou na etiqueta de um ar-condicionado, ou na etiqueta de qualquer equipamento que você for medir, vai ter lá. 220 volts, no meu caso aqui, Ou se for na sua cidade, pode ser 110 volts, 120 volts, 110.
e também a potência aqui em watts. Ele vai dizer aqui, ó, 50 watts, ok? Beleza. Ou também já pode ter a corrente, né? Pode ter lá também, ó, o I igual a 2 ampere, meio ampere. Se der em corrente, melhor ainda, que você não precisa calcular. Mas geralmente vem assim, 220 e 50 watts, beleza. Como é que com esses dados a gente consegue a corrente? É bem simples, só usar essa fórmula aqui, pessoal, ó. Corrente é igual a watts dividido por volts. Então, corrente vai ser 50, neste caso aqui, ó, 50 watts dividido por 220 volts. Isto eu encontrei na etiqueta do ventilador, né? Que vai dar 0,2 ampere, ou seja, a corrente máxima que esse ventilador, quando ele estiver lá no máximo, entenda bem, pessoal, quando eu falo corrente máxima, eu estou falando, quando esse ventilador estiver no máximo, né, na velocidade máxima, aí ele vai ter um consumo máximo e também vai ter uma corrente máxima que vai estar passando ali, né? Então é isso que nós calculamos. Se o ventilador é 220 volts, ele trabalha até 50 watts, então ele vai ter uma corrente máxima de 2 amperes, ou seja, aqui no primário vai passar no máximo 0,2 ampere. Pronto, então eu já sei que no máximo vai ser 2 amperes no primário. Se 2 amperes passa aqui no primário, então qual vai ser a corrente no secundário? Né? É isso que nós vamos ver agora. Né? Como é que a gente faz para calcular aqui, ó? Cálculo da corrente máxima no secundário. Enfim, se eu já tenho a do primário, para calcular do secundário é bem simples. Você lembra, pessoal, que eu falei que ele tem duas, é a razão 1 para 2000? Lembram disso? Que é o quê? É um fio passando no primário, né? E 2.000 espiras aqui no secundário. Lembrando que isso aqui eu estou usando. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu estou usando o SCT aqui, ó, 013 de 100 ampere. Na verdade, isso aqui é um A, hein? É o corretor aqui que errou, mas é 100 ampere, um A bem grande aqui, ó. De 100 ampere por 50 miliampere. O que quer dizer com isso? Quer dizer que no primário, né, eu posso ler até 100 ampere e no secundário eu vou ter uma saída de no máximo 50 miliampere. Tá bom? É este que eu estou usando. Então, este aqui, este sensor tem 2.000 voltas. Se você estiver usando outro modelo, vamos supor, em vez de ser 100 ampere na entrada, no primário, né? For 30 ampere no primário, você tem que saber quantas voltas ele tem lá, tá bom? Vou deixar isso bem claro para vocês não calcularem errado aí, dizendo que Daniel ensinou errado, mas não, é para este tipo de sensor aqui. Então, pessoal, este sensor ele tem 2.000 voltas, então para eu calcular a corrente máxima aqui no secundário, eu vou pegar a corrente do primário e dividir por 2.000, ó. Então 0,2 ampere dividido por 2.000. Então eu vou ter uma corrente máxima aqui no secundário de 0,1 miliampere. Acabou. Acabou, pessoal. Agora eu já tenho, ó, corrente no primário 0,2 ampere e no secundário 0,1 miliampere. Acabou. Resolvido. Agora nós vamos entender, né, a questão do resistor de carga. E como a gente vai fazer essa ligação lá no ESP32. Então vamos lá. Entendendo isso no gráfico, né? Convertendo corrente em tensão. Vamos lá, vamos entender aqui. Quando eu digo que lá no secundário eu tenho 0,01 miliampere, né? Eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que, como é corrente alternada, eu vou ter lá, ó, né, uma onda, tá certo? Uma onda que vai no máximo mais 0,1 miliampere e vem até menos 0,1 miliampere, tá bom? Então vou ter essa onda aqui, ó, de corrente, né? Só que tem um problema aqui, ó. O ESP32 não lê corrente, ou seja, não adianta eu só plugar, como eu disse desde o começo, não adianta só eu plugar o sensor no ESP que ele não vai ler, porque nós vamos ter ali uma corrente. E não queremos trabalhar com corrente porque o ESP32 não lê corrente na porta dele, ele lê tensão. Então, por isso que eu botei aqui, ó, uma interrogação, como a gente vai converter corrente para tensão, né? Para a gente ter uma tensão positiva e uma tensão negativa. Como é que a gente vai poder fazer isso?
Outro problema, o ESP32 não lê tensão negativa. Beleza, então quando eu converter para tensão, eu vou ter uma tensão positiva e uma tensão negativa, né? Mas o ESP não consegue ler essa negativa. Outro problema que nós temos que solucionar, tá bom? O ESP32 só suporta 3,3 volts ou 10% de tolerância, tá bom? Nos seus pinos AD. Ou seja, se a gente está lendo uma coisa que vai ficar alternando, então nós já sabemos que nós temos que usar um pino AD, né? Analógico digital, para ler esse sensor, tá bom? E se ele não lê, né? Ele não lê negativo. E se ele só pode ir no máximo a 3,3 volts, porque se passar disso queima, né? A porta. Então nós temos que, já viram que nós temos que fazer um circuitozinho para controlar tudo isso, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos entender mais à frente. Pessoal, para converter corrente, né, que eu falei que o ESP não lê corrente, em tensão, existe uma coisa muito interessante que nós vamos explorar aqui, é chamado DDP, tá certo? Quando nós temos fios, né, que estão passando ali por uma bobina, né, e quando a gente coloca um resistor aqui para fechar o ciclo desta bobina, né, a gente gera um DDP, certo? O que é isso? É uma diferença de potencial, ou seja, esta diferença de potencial gera uma tensão aqui nos terminais do nosso resistor, tá bom? Então, na hora que eu botar aqui um ventilador, ó, botar um ventilador aqui no primário, lá no secundário, eu vou botar um resistor. E esse resistor vai ter uma tensãozinha aqui sendo medido nela, né? Por quê? Porque está gerando uma diferença de potencial, tá bom? Entre os fios lá do nosso, da nossa bobina, tá certo? Então, esta diferença de potencial, para a gente calcular, né? Esta diferença de potencial e a tensão que vai ter aqui, é justamente o cálculo que nós vamos ter que fazer, que é o resistor de carga. Quem vai ser esse resistor, né? Qual vai ser o valor dele, para a gente não ultrapassar, lembre-se disso, não ultrapassar os 3,3 volts que o ESP32 suporta, tá bom? Por quê? Porque eu vou pegar 3,3 volts lá da porta dele para alimentar esse sistema aqui. Mas o próprio sensor, ele também vai ter uma tensão ali, tá certo? Provocada pelo DDP, pela diferença de potencial. Então, se eu somar 3,3 mais a tensão aqui gerada no DDP, ele pode ultrapassar 3,3, queimar a nossa porta, aí pronto, né? A gente vai ter que comprar outro ESP. Então, por isso que a gente tem que calcular e dimensionar bem certinho esse resistor de carga antes da gente ir para o ESP, ir para a prática, como eu disse a vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui o circuito como será montado, tá bom? Então nós vamos ter lá o nosso ESP32 e vamos ter uma saída dele de 3,3 volts, né? Esse 3,3 volts, pessoal, preste bem atenção, nós vamos colocar diretamente em um divisor de tensão, tá certo? Nós vamos colocar um divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? Nada mais é do que você botar duas resistências, né? Neste caso, como eu quero dividir a tensão igualmente, ou seja, qual é a metade de 3,3? É 1,65 volts. Eu quero dividir no meio 3,3, então eu coloco dois resistores iguais. Então eu coloquei um resistor de 10K e outro de 10K aqui. O que é que acontece? 3,3 volts vem para cá, metade vem para cá, né? E outra metade desce para o resistor. Beleza? Então, por isso que chama divisor de tensão. Então, eu consegui dividir 3,3 em 2 no meio, né? Então, eu fiquei com 1,65 volts. 1,65 volts vai descer aqui para o nosso resistor de carga. Beleza, pessoal? Pronto. E aqui nós vamos ter um capacitor aqui, ó, né? Um capacitor vindo também para o nosso resistor de carga. Um resistor de 10 UF, ok? E tudo isso aqui ligado no GND, que vai passar por esse resistor e que vai vir para o pino do AD, o sinal, né? O sinal do nosso equipamento, do nosso sensor, vai vir para um pino AD, tá bom? Beleza, Daniel, o que isso significa? Então vamos entender graficamente agora. Vamos entender o seguinte. Quando eu tiver lá o meu pico de 0,1 mA lá medindo, que é o máximo, né? Então, eu quero que tenha 1,65 volts de amplitude aqui, isso falando da primeira onda, né? Da metade da onda, do semiciclo, tá bom?
Então, quando eu tiver positivo 0,1 mA, lembra que eu falei que é 0,1 mA de pico quando o meu equipamento estiver no máximo? Então, quando eu tiver 0,1 mA, na porta lá, eu quero ter 1,65 volts. Então, foi para isso, pessoal, que eu fiz o divisor de corrente aqui, ó. Eu dividi, então, quando chegar no pico máximo, eu quero ter 1,65 volts. Beleza? Ah, Daniel, mas por que não pode ser 3,3? Né? Eu não podia jogar, não precisava de divisor de corrente, não precisava de nada. Eu podia jogar aqui direto 3,3 volts. Não, pessoal, vocês vão entender agora por que não pode e por que a gente tem que dividir no meio. Porque é o seguinte, ó, pessoal. Lembra que eu disse que o ESP não lê, né, tensão negativa, né? Está falando aqui de tensão alternada, então ele vai ficar se invertendo, não é isso? Então, beleza. O primeiro semiciclo positivo, ele vai até 1,65 volts, mas quando ele vier para o negativo, ele vai para menos 1,65 volts. Beleza. Ele não mede isso. Então, já que ele não mede, para isso a gente vai ter que deslocar esta onda toda para cima do zero, tá bom? O zero é essa linha preta aqui, ó. Vamos ter que deslocar ela para cima. Então, a gente tá aqui, ó. A gente usou um offset para deslocar. Tá vendo que ela tá toda agora em cima do zero? Então, significa o quê, ó? Quando eu tiver um pico lá, em vez de ter um pico de mais 1,65, nós vamos ter um pico de 3,3 volts, porque nós deslocamos para cima. Então, na hora que a gente desloca isso aqui para cima, né, a gente vai no máximo 3,3 volts, que é o que é suportado pela porta do ESP. Isso aqui também a gente chama de amplitude, né, pessoal? Se eu tenho aqui, ó, uma amplitude para cima de 1,65, uma amplitude para baixo de menos 1,65, daqui, né, deste pico de baixo ao pico de cima, nós temos uma amplitude de 3,3 volts. Que é isso que nos interessa, e é por isso que nós usamos o divisor de tensão lá, tá certo? Justamente para quando a gente subir, né, a gente elevar acima do zero, a gente ter no máximo 3,3 volts. Aí agora a gente não se precisa se preocupar, porque não vai queimar a nossa porta do ESP. E eu coloquei aqui, cuidado, ó, porque lembra da pergunta que eu fiz, por que a gente não bota 3,3 volts, né? Então vamos lá, vamos entender. Se eu tivesse colocado 3 volts, né? Uma amplitude para cima de 3 volts e uma amplitude para baixo de menos 3, quando eu elevasse aqui, né, usasse o offset, lembrando que o offset é o que, pessoal, neste caso? É o divisor junto com esse capacitor aqui, tá bom? É o nosso offset. Então, quando eu deslocasse essa onda toda aqui para cima, pessoal, a nossa amplitude seria de 6 volts. Ó. 6 volts, por quê? Eu tenho que ver deste pico até o pico lá de baixo, negativo. Qual a diferença aqui, né? Quantos volts tem de diferença aqui? 6 volts. Então, queimaria a porta do nosso ESP, tá bom? Então, tudo aqui tem uma explicação, não é à toa. Então, vamos lá, vamos continuar. Beleza. O que a gente precisa calcular aqui, pessoal, é este carinha aqui, ó. Este carinha aqui, esse resistor de carga, que quando tiver a tensão gerada aqui pelo DDP, mais essa tensão que vai vir aqui do nosso, poxa, fugiu, do nosso offset, quando chegar a tensão aqui no nosso offset e a tensão também gerada aqui no DDP, ele não vai deixar passar de 3,3 volts. Então, esse carinha aqui que é importante, é ele que nós vamos ter que calcular agora, tá bom? Então, como é que se calcula ele? É o objetivo desta aula. Então, vamos lá. Até agora eu falei, né, para vocês entenderem o que está acontecendo, por que tem que se calcular, porque não adianta a gente chegar e ir direto para os cálculos, né, sem entender o que a gente está fazendo, tá bom, pessoal? Então, por isso, o motivo desta aula aqui, teve que ser bastante teoria, e hoje vai ser só teoria. Próxima aula, a gente vai para a prática, tá bom? Então, pessoal, cálculo do resistor de carga. Como é que eu calculo lá aquele resistorzinho? Então, para isso, pessoal, eu tenho que calcular a corrente de pico. Tá bom, pessoal? Quem é a minha corrente de pico? O I de pico aqui, ó. O I de pico vai ser raiz quadrada de 2, tá bom? Raiz de 2 vezes I do secundário, ó, corrente lá no secundário. Então, para eu achar essa raiz de pico, eu estou dependendo da raiz de 2 e da corrente lá do secundário. A corrente do secundário nós já calculamos. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Olha só. Corrente do secundário, nós calculamos aqui, ó. Qual a corrente no secundário? Está aqui, ó. Passará no máximo 0,1 miliampere. Ou seja, já tem esse valor. Então vamos voltar lá para os cálculos. Está aqui, ó.
Então, I de pico vai ser raiz quadrada de 2, que dá 1,4, vezes a corrente no secundário. Então, 0,1 miliampere. Então, 1,4, né, que é a raiz de 2, vezes 0,1 miliampere, vai dar 0,14 miliampere. Isso aqui é a minha corrente máxima que eu vou ter lá de pico, né? Então, quando eu ligar o meu ventilador no máximo, ele vai dar um pico, de 0,14 miliampere. Então, eu já sei disso, ele não vai passar disso, beleza? Pessoal, então, se eu já sei que eu vou ter uma corrente, um pico máximo lá, né, de corrente de 0,14 miliampere, então, para segurar esse pico, né, qual vai ser o meu resistor de carga? Então, tá aqui, ó, V de pico, ou seja, tensão de pico, tá bom? Vai ser igual o resistor de carga que eu quero calcular, vezes a corrente de pico. Se eu usar esta fórmula aqui, trazê-la para cá, ó, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir V de pico. Quem é V de pico? 1,65. Poxa, Daniel, mas quem é o 1,65? Lembra, pessoal, que eu disse aqui, ó, que eu coloquei o divisor, né, de tensão para dividir a tensão da minha porta no meio em 1,65 volts, tá bom? Porque vai vir uma onda, né, uma onda positiva, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então, esse semiciclo só pode ter, no máximo, uma tensão de pico de 1,65, porque quando a gente subir e usar o offset, ele vai para 3,5. Então, pessoal, a nossa corrente de pico que vai chegar aqui, ó, vai ser 1,65. É aquela divisão, né, aquela corrente, a tensão que está saindo lá do nosso divisor de tensão, tá bom? Então, tá aqui, ó. O nosso V de pico vai ser 1,65, tá bom? Que vai ser igual a R de carga, que é o resistor que nós queremos calcular, vezes o I, a corrente no secundário, tá bom? Desculpa, aqui em cima, a corrente de pico, I de pico, que foi que nós calculamos agora. Então, 1,65 vezes o R carga vezes 1,14 miliampere que nós calculamos agora, né? Vai dar aí, o que nós fazemos, pessoal? Nós passamos 1,14 para cá, dividindo, né? Então, fica o R de carga, o resistor que nós queremos calcular, vai ser igual a 1,65 volts dividido por 0,14 miliampere, beleza? Então, o R de carga encontramos, pessoal, tá aqui, ó, 11,78 K. Então, nós vamos precisar agora, já sabemos que para esse circuitozinho aqui, ó, nós vamos precisar de 11,78 K, o resistor. Encontramos. Beleza, só que tem um probleminha aqui ainda mais, né? Não existe resistor de 11,78 K, né? O máximo que nós encontramos é de 10 K. Então, o que a gente pode fazer? Eu aconselho a gente sempre botar o resistor o mais próximo possível desse cálculo, tá certo? Como não tem de 11K, nós podemos botar 10K em série com de 1K. Nós colocamos dois resistores, um em série com o outro, né? De 10 e de 1. Então, aí nós temos 11K, entendeu? Nós vamos ter um resistor de 11K. E esse 78? Esse 78 não tem problema. Esquece. Isso aqui nós vamos corrigir na programação. Na programação vai ter um campo lá, né? Vai ter uma variável de ajuste. E essa variável de ajuste vai ser um extra que eu vou mostrar agora para vocês. Tá bom? Então tá lá, pessoal. Nós achamos o resistor que nós vamos usar vão ser dois, né? Um de 10K e um de 1K. Né? Só que sobrou aí 0,78K, mas não tem problema, isso aqui a gente ajusta na programação. E lembre-se disso, pessoal. O valor de calibração, e vai vir lá na programação, vocês vão ver, vai ser o quê? O número de espiras do secundário. Lembra daquelas espiras, daquelas voltas, que eu disse que neste sensor aqui são 2.000 voltas? Então, o valor de calibração vai ser número de voltas dividido pelo resistor de cargas. Eu não tenho esse resistor de carga aqui, que eu calculei agora. Então, se eu fizer essas contas, pessoal, o valor de calibração vai ser 2.000 dividido por esse resistor. Lógico, eu achei em K, né? Mas aqui eu vou ter que usar em ohms. Então, dá 11,780 ohms. Ok? 2.000 dividido por 11,780 ohms vai dar o meu valor de calibração, ó, que eu vou ter que colocar lá na programação. Beleza? Lembrem-se disso e fico por aqui, pessoal. Agora vamos para a próxima aula. Agora sim, nós vamos para a prática e vou mostrar para vocês na próxima aula como é que ficou o nosso código fonte, tá bom? Um abraço e vamos para lá. Até a próxima.